Olá, boa tarde. Iniciando aqui novamente a nossa conversa sobre a espiritualidade de Caim versus a espiritualidade de Abel. Nós fizemos Reginaldo Maranata, tudo bem? Edmilson Silva, obrigado por vocês estarem aí. Então nós estamos aqui na segunda parte, né, dessa conversa, desse pequeno estudo aqui. E na primeira parte nós tratamos de algumas coisas conceituais, né, sobre a espiritualidade de Caim, a religiosidade de Caim e a espiritualidade de Abel. E eu falei que no segundo vídeo eu abordaria os aspectos mais práticos, né? Como que isso se dá no nosso dia a dia, né? A primeira coisa que nós temos que compreender é reconhecer que Caim e Abel habitam em todos nós. Nós temos essas duas naturezas coexistindo, né? Então, eu vou falar aqui algumas coisas que Caim representa, né? Primeiro, Caim representa o viver pelo conhecimento da árvore do bem e do mal. Então, o que significa isso, né? O homem, Adão, né, quando preferiu acreditar na mentira, né, se rebelou contra a verdade de Deus, ele passou a experimentar, né, no seu ser, o que é o bem, né, o que é o mal e o que é o bem. O bem, ele já sabia muito do que era o bem, né? Mas ele passou a ter experiência do que é o mal. É uma coisa que Deus não tem, né? Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, né? E ele mesmo a ninguém tenta, né? Então, Deus, ele conhece as consequências de viver pelo mal, mas ele nunca experimentou o mal, né? Então, ele alertou Adão sobre essas consequências. Olha, de todas as árvores do jardim, você poderá comer livremente. Livre. O homem é livre para escolher, para desejar, né? Dentre as várias opções que Deus colocou à disposição, né? É outra coisa que nós temos que entender na vida. Nós temos responsabilidade pelas coisas que escolhemos, né? Então, se eu escolho o bem, bem me virá. Como Deus falou para Caim, após ele ter assassinado o irmão. Se tu procederes bem, bem não te acontecerá? Então, nós passamos a carregar, né, com a rebelião de Adão, passamos a trazer desde o nascimento essa questão do bem e do mal. Como Paulo diz, né, aos Romanos, a carta aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 7, ele aborda que o querer fazer o bem, né, esse bem das coisas boas de Deus, está nele, né? Mas muitas vezes não o realizar. Então, existia uma lei, né, no corpo dele, no corpo do velho homem, que resistia ao fazer o bem. Essa é a lei, é a consequência da pena do pecado, da desobediência, que passou a vigorar sobre o homem, né? Então, Caim, uma das coisas que ele representa na nossa vida
é viver por essa experiência do bem e do mal. Eu conheço, a gente já traz um conhecimento nato do que é o bem. Todo mundo já traz. Mas existe essa lei que guerreia no corpo mortal, né? Do corpo vendido à escravidão da separação, que é pecado, né? Então, outra coisa que Caim representa nas nossas vidas é a nossa carne, né? E essa carne, o ego caído, o egocentrismo, né? Nos leva a uma religiosidade. Por quê que nos leva a uma religiosidade? Porque a consciência do querer fazer o bem, nós carregamos, nós nascemos com ele, né? O saber o que é bom, nós nascemos com ele, né? Então, a nossa consciência nos culpa, nos acusa. E o que a gente vai fazer? A gente vai procurar, como Caim, é uma coisa natural, é uma consequência natural que nos leva a fazer isso. Nós vamos querer fazer algo para aplacar essa consciência de culpa, de acusação, né? Então a gente pensa inconscientemente que eu fazendo coisas boas, eu vou aplacar a justiça, né? Eu vou aplacar a pena, né? Mas fazer coisas boas, por exemplo, a penalidade pela desobediência, pelo pecado, ela não anula os efeitos dos atos. Ela nunca foi feita para anular, para apagar. Você está entendendo? É uma coisa que nós temos que entender na nossa existência, né? E isso nos faz fazer muita confusão quando se trata da questão da justiça dos homens, né? Se é correto, se é moral, se é ético, tal pena ou não. Porque a pena, ela nunca foi feita para anular os efeitos do ato, do crime. Você está entendendo? Ela é apenas uma consequência dos atos que se escolhem cometer. Como o que Deus disse? Olha, não coma dessa árvore. Ou seja, não experimenta a mentira, não dê crédito à mentira, né? Porque você vai colher essa e essa consequência. Então, não é uma pena para... se você cumprir aquela pena, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, perpétua, você vai anular os efeitos daquilo que você fez. Ora, a gente vê isso muito na prática. A pessoa vai lá, assassina um outro, foi pego, flagrante, digamos assim, e recebeu uma pena de 30 anos no Brasil, que é o máximo, né? Mas também dificilmente você vê alguém 30 anos preso. Mas, por exemplo, em alguns outros países, como os Estados Unidos, tem pena perpétua, né? Então, é óbvio concluir que, ao cumprir a tal da pena perpétua, né, até a morte dele, ele anulou o efeito do ato dele? Ele anulou a morte do outro? Não, a pessoa continua morta lá. Então a pena nunca foi para anular os efeitos do ato. O que é a pena? O que é a consequência? A pena é para atingir a consciência, né? Para a pessoa entender os efeitos da responsabilidade que ela tem diante de suas escolhas, né? A pena é para ensinar a consciência, né? Mais tarde, nos outros vídeos, eu vou falar
onde entra a graça de Deus nessa problemática toda? Então, outra coisa que nós temos que entender, que a pena, né, a religiosidade de Caim, o que Caim foi fazer? Caim era lavrador da terra. Ou seja, Caim simboliza a pena imposta aos homens, a consequência do seu ato. Porque Deus falou para Adão, do suor do teu rosto plantarás o teu alimento, né? Ararás a terra que eu te dou debaixo do sol. Com o suor do teu rosto colherás o teu alimento. Então, isso é no mundo, na consequência que é horizontal, física, material, né? Debaixo do sol, né? O suor do teu rosto. Essa foi a consequência da escolha de Adão. Mas aí, como ele carrega essa consciência de culpa, né? Até como ele foi se esconder lá atrás do arbusto, pensando que poderia se esconder de Deus. Então, essa consciência de culpa, né? De eterna culpa, ele carrega diante de Deus. Aí ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar fazer atos bons. Então, Caim pensava que ao arar a terra, eu não estou cumprindo o que tu determinaste com o suor do meu rosto, né? Eu vou colher o resultado, vou colher o meu alimento. Então ele pensava que com isso ele estava satisfazendo a justiça, que eu estava falando lá atrás. Mas essa penalidade, reforçando, ela não anula os efeitos do ato. O principal efeito do ato de Adão é o pecado. E o que significa o pecado? O pecado é separação. Então, por mais que ele fizesse coisas boas, ele nunca ia poder se reconciliar, se reunir com Deus, né? Então, ele estava carregando a consequência dos atos dele. E isso para toda a eternidade. Se não houvesse uma forma que Deus já tinha provido antes da fundação do mundo, da redenção. Então, isso aqui fica para depois. Vamos falar, focar primeiro aqui no viver pelo conhecimento da árvore do bem e do mal, pela experiência. Conhecimento na Escritura, ela significa experiência. A mesma palavra usada para... então Adão conheceu a Eva e gerou um filho. Ou seja, Adão experimentou a Eva. Da mesma forma, quando fala, conhecei e prossegueis em conhecer o Senhor. Isso é experimentar, colocar Deus à prova, provar Deus. Né? Provar, não é colocar Deus na parede. É provar na sua vida, experimentar a Deus. Então, quando a gente começa a entender o porquê dos primórdios, né? Uma pessoa tinha comentado no outro vídeo que nunca entendeu por que Deus não tinha aceito a Caim nem sua oferta. Por quê? Caim foi com o intuito de anular os efeitos da pena dele. Né? Ele pensava que trazendo uma oferta do próprio suor dele, do próprio trabalho dele, ele poderia anular os efeitos da separação, né, da pena do pecado. Tanto que provavelmente ele via Abel não tendo a mesma atividade, né, a mesma profissão dele, que Abel foi ser pastor de ovelhas, então ele não plantava, não arava a terra com aquela suor do rosto. Então ele estava ali pastoreando ovelhas, tirava do aprisco, voltava para o aprisco, aquela coisa toda. Mas ele tosqueava as ovelhas. Então, Abel compreendeu
que era só um sacrifício de um inocente que poderia anular todo o crime para trás, digamos assim. Então ele apresentou uma oferta a Deus como que dizendo, eu compreendo, Senhor, eu entendo que não é por alguma obra que eu faça, mas é pela sua graça. Tu já proveu a redenção, né? Tu já proveu a satisfação da justiça, da pena, né? E Caim não. Caim, ele quis barganhar com Deus, ele quis comprar a sua liberdade, a sua soltura, entendeu? Assim como Ismael fez com Isaac, né? Ele vendeu o direito dele de primogenitura por causa de uma fome, ele queria se libertar daquela fome, né? Então, outra coisa que Caim representa é o nosso ego, né? A satisfação do nosso ego caído, né? Que a gente fala de egoísmo, né? Então, satisfazer os meus desejos da forma que eu quero, no tempo que eu quero, né? Para trazer satisfação pessoal ao meu ego. Isso não tem a ver com os desejos naturais com os quais Deus nos criou. Aqui se trata de satisfazer esses desejos de uma forma absoluta, né? Em qualquer tempo, sem limites, né? Sem tempo, né? Em tempo e fora de tempo, né? Como diz assim. Então, é viver para satisfação cabal e completa de si mesmo, né? Não compartilhar, não ter paciência, não esperar o andar com Deus, né? Porque, como dizem em Provérbios, né? O sábio, ele começa a discernir o tempo e o modo das coisas, né? Então existe debaixo do sol um tempo e um modo de fazer as coisas. Não é do meu jeito, da minha forma, né? Para eu me regalar, me satisfazer com mérito próprio, né? Eu fiz, né? A força do meu braço conseguiu fazer tal proeza, conseguiu alcançar tal desejo, né? Então, na verdade, é a síndrome da Torre de Babel, né? Tornarei célebre o meu nome, né? Porque eu deixei algo, né? Para a humanidade, né? Então isso parece ter uma coisa de humanidade, né? Mas é a mais pura e óbvia expressão do egoísmo, né? Do orgulho próprio, né? Tornar-lhe célebre o meu nome. Então por exemplo, a gente vive até no meio cristão, né? Dos que se dizem cristãos, sempre a evidência do nome, seja do nome de uma instituição, de uma igreja ou de uma pessoa. Sempre o meu nome, né? Então, é em nome de quem que você vive? Do seu nome ou em nome de Jesus, né? Você tem uma procuração para agir em nome dele, né? Como Paulo diz, importa que eu diminua e que ele cresça. Mas hoje a gente vive e observa muito o contrário, né? Tanto nós, individualmente, como a gente vê, muito contrário disso aí. Na verdade, a gente vive quase todo o Evangelho, ponto a ponto, o contrário do que Cristo diz.
Em outros vídeos a gente vai abordar isso aí. E quase tudo você vai ver que a gente faz como pessoa e como corpo, a gente faz exatamente o contrário. Mas aí é para outros vídeos. Então, desculpa, gente, porque aqui em Brasília tá muito seco, né? A umidade já está começando a chegar ao período de seca, que está muito seco. Então eu já tenho dificuldade de tomar água, mas tem que tomar água o tempo inteiro. Mas, então eu já falei, já tratei aqui que a pena, o castigo, né, que é a consequência dos atos, ele não anula os efeitos do crime, né? Por mais que passe a vida inteira. Ele é apenas para alcançar a consciência da natureza, né? De compreender a natureza da liberdade, da responsabilidade que nós temos diante das nossas escolhas. É uma coisa muito difícil a maioria entender isso, que nós temos responsabilidade, nós colocamos tudo na conta de Deus. Deus é o culpado, ou às vezes o diabo, né? Às vezes o diabo e Deus se tornam uma pessoa só, né? Na prática, na verdade, é uma pessoa só, Deus e o diabo. Porque Deus, as pessoas às vezes pintam Deus como se fosse o irmão gêmeo do diabo. Então Deus é culpado de todas as nossas escolhas, de todas as mazelas. Por que Deus me criou assim? Né? Não. Deus criou a cada um de nós com uma personalidade única, né? E nos deu a liberdade, e toda liberdade vem junto com responsabilidade, de conduzir essa personalidade única, né? Porque Deus, qual seria? Deus é Deus, né? Qual seria a graça de Deus criar bonecos? Bonecos autômatos, como automóvel, mas a expressão automóvel, por exemplo, ela é meio contraditória. Se ele é automóvel, ele deveria impulsionar a si mesmo. Então é meio contraditório. Ele move, mas ele não se move sozinho. Ele se move numa parceria com o motorista, né? Então, a mesma coisa o homem, né? Ele não é um autorrobô. Ele não... Deus criou o homem para andar em parceria, né? Mas o homem preferiu, nós muitas vezes preferimos andar com nossas próprias convicções, sozinho, né? Sem lenço, sem documento por aí, né? Nos desfazemos do nosso DNA, do nosso documento divino em Deus, né? Então é a nossa escolha e nós somos livres para isso. Deus nos deu liberdade para isso, né? Então nós temos que assumir ser homens machos, né? Sermos mulheres de fibra e ter a hombridade e a humildade de assumir as nossas escolhas diante de Deus, né? E não colocar a culpa em Deus. Tu me fizeste assim, então acabou. Se Deus me fez assim, então ele é culpado de todos os crimes, ele é culpado de todas as catástrofes, ele é culpado de tudo. Então, eu fico de braços cruzados e só espero no que vai dar, né? Mas, na verdade, no fundo, todos nós sabemos lá dentro da gente, lá na nossa consciência, que Deus nos criou livres e nos criou conforme a imagem e semelhança dele. O que isso significa? Que nós temos características, temos DNA divino, né? De escolher e de escolher sempre o bem, né? Deveria ser assim, né? A separação, o pecado, ele acabou com esse esquema, né? Digamos assim.
ele maculou, manchou esse esquema. Mas vai ser lá para frente. Então, fazer o bem, conclusão aqui dessa segunda live aqui. Fazer o bem, né, como Caim tentou fazer. Eu plantei. Caim não entendeu que ele arar a terra, cansar, suar a sua pele debaixo do sol, como um sacrifício, né? Ele não entendeu que aquilo ali era a pena da decisão do homem, né? Não era algo que Deus queria que ele fizesse para anular a pena. Então, ele não entendeu isso. E ele quis apresentar essa oferta aqui, o fruto do meu trabalho. É por isso que Deus não aceitou a Caim e nem a sua oferta, né? Porque ele queria fazer uma troca. Ele não queria ser grato a Deus como Abel fez, de Senhor, não depende de mim. Toda a redenção tu que já o fizeste antes da fundação do mundo. Eu apenas estou aqui dando uma oferta como gratidão a isso. Era uma oferta de fé olhando para o passado. Porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha providenciado a redenção. Você já ouviu isso sendo falado em algum lugar? Entendeu? Que a oferta de Abel era uma gratidão pela redenção que Deus já tinha provido antes da fundação do mundo. Entendeu? Não era uma oferta de barganha, era uma oferta de gratidão, né? Que é a essência de uma oferta. Oferta, eu estou ofertando, é espontâneo, né? É do meu coração, não estou querendo fazer troca, não estou querendo fazer barganha, eu não estou querendo plantar aqui para colher amanhã, né? Plantar para colher 100 vezes mais. Não é isso. E foi exatamente isso que Caim fez, né? Então, Caim representa essa natureza do velho homem que habita em cada um de nós. E temos que reconhecer que tem um Caim habitando ainda no nosso corpo mortal, mesmo que tenhamos nos tornado nova criatura. Porque nos tornamos nova criatura no espírito, é lá no espírito. O nosso espírito voltou a ter comunhão com Deus. Entende? Então, e nem fazer o mal, né? Nem fazer o bem anula as consequências, e nem fazer mal. Então, por isso a gente está pegar umas coisas bem bobas, né? O cara fuma, está em pecado, está desagradando a Deus, né? O cara anda assim ou anda assado, ele não está fazendo mal nenhum para Deus. Deus é imutável, Deus não muda. Deus pode se entristecer, porque ele está trazendo malefícios para o seu próprio corpo, né? Mas isso não atinge a Deus de forma alguma. Está entendendo? Então, gente, essas são algumas premissas, como que se dá esse Caim e esse Abel na nossa vida, no dia a dia, e para esse segundo vídeo aqui. E vamos continuar nos próximos a abordar como que se dá isso na prática, no dia a dia, até chegar lá onde Paulo diz que há uma lei nos meus membros que, guerreando contra o meu espírito, né, muitas vezes me impede de fazer o bem, né? Mas nós vamos ver lá na frente que nem nós conseguimos fazer o bem, se não for como fruto de andar em Cristo. Tá bom? Então, uma boa tarde para vocês aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.